Imagine uma embarcação maior que um campo de futebol, mais alta que um prédio de 3 andares, construída sem pregos, sem metal e por apenas 8 pessoas. Durante séculos, a Arca de Noé foi vista como uma lenda. Mas e se as dimensões dadas na Bíblia revelarem uma obra de engenharia perfeitamente viável, projetada para a maior catástrofe da história? Hoje, vamos mergulhar nos desafios logísticos e na fé que construíram o maior navio de resgate já planejado, a Arca. A primeira etapa não foi cortar madeira, foi preparar o terreno. Deus foi claro: 137 metros de comprimento, 23 de largura. Uma estrutura desse porte exige um canteiro de obras gigantesco e firme. Noé precisou remover pedras, arrancar raízes e, o mais difícil, lidar com a umidade constante da terra pré-diluviana. Ele provavelmente cavou canais simples para drenar a água do solo e garantir uma base estável para toneladas de madeira. A madeira escolhida era o cipreste, ideal para resistência à água. Derrubar centenas de árvores gigantes com machados rudimentares já era um desafio colossal. Mas o transporte? Sem rodas ou animais de tração suficientes, Noé usou a técnica milenar dos rolos de madeira, movendo troncos gigantescos, centímetro por centímetro. Cada tronco que chegava ao local era um ato de fé contra o escárnio dos vizinhos. A espinha dorsal de qualquer embarcação é a quilha. E aqui estava um enigma de engenharia. Como construir uma viga de 137 metros quando nenhuma árvore atingia esse tamanho? A solução estava na carpintaria antiga. Noé precisou unir dezenas de vigas gigantes, usando encaixes de precisão, conhecidos como macho e fêmea, e cavilhas de madeira dura. O segredo era a precisão. Os encaixes, uma vez travados, seriam tão fortes quanto a própria madeira. Em seguida vieram as costelas, as vigas arqueadas que dariam forma ao casco. Levantá-las exigia cordas, alavancas e pura força humana, sempre usando prumos e cordas esticadas para garantir que a arca ficasse perfeitamente reta. Mas a beleza não importava. A única coisa que importava era que fosse impermeável. Por isso, a instrução divina foi: betumarás a arca por dentro e por fora. O betume, uma resina natural, era fervido e aplicado em cada fresta, criando uma casca hermética. Aplicar por dentro era tão crucial quanto por fora, pois a umidade interna da madeira poderia comprometer a estrutura. Noé e seus filhos cobriram cada centímetro quadrado, dia após dia, garantindo que nada no interior pudesse tocar a água. A arca precisava ser uma cidade flutuante, com logística perfeita. A Bíblia menciona 3 andares e compartimentos, ou ninhos. Sem essas divisões, predadores atacariam presas, e a desordem destruiria a missão. A organização interna era vital para a estabilidade. A engenharia naval moderna confirma: para uma embarcação tão longa, o centro de gravidade precisava ser baixo. Por isso, a distribuição lógica seria: andar inferior, animais pesados, elefantes bovinos, para ancorar o casco. Andar intermediário, animais de porte médio, leões, cervos. Andar superior, aves e animais mais leves, próximos à ventilação. A ventilação era garantida pela abertura de um côvado, cerca de 45 centímetros, na parte superior, estendendo-se por todo o comprimento. Corredores e aberturas laterais protegidas ajudariam a garantir que o ar circulasse nos 3 andares, evitando que os gases dos animais se tornassem mortais. E claro, a comida. Um ano de suprimentos exigia áreas inteiras dedicadas a grãos, feno e água, armazenados e protegidos da umidade. Depois de décadas de trabalho, a arca estava pronta. Restava apenas um ponto: a porta. A Bíblia diz: e pôr-lhe uma porta ao lado. Essa era a única vulnerabilidade. Uma abertura gigantesca que poderia comprometer toda a estrutura. Noé instalou vigas reforçadas e, provavelmente, um sistema de pivô vertical em madeira, para que a porta pudesse ser aberta e fechada. Mas o milagre final não foi a porta. O milagre foi a entrada. A Bíblia é explícita. Os animais vieram até Noé. Não foram capturados, foram guiados por uma mão invisível, chegando em pares, sem caos, sem ataques. Era a prova final de que aquilo não era um projeto humano, mas uma missão divina.
E quando Noé, sua família e todos os animais estavam dentro, Gênesis 7,16, registra o momento mais solene. E o Senhor fechou a porta sobre ele. O homem construiu, mas Deus selou o refúgio. E então romperam-se as fontes do grande abismo. O som da chuva nunca antes vista, o chão tremendo e a arca rangendo, se desprendendo da terra. Ela não precisava de leme ou velas. Ela estava nas mãos do Criador. Após 40 dias de chuva e 150 dias de águas prevalecendo, Deus se lembrou de Noé. A pomba com o ramo de oliveira foi o primeiro sinal de recomeço. Ao sair, Noé fez um altar e Deus estabeleceu sua promessa, o arco-íris. A aliança de que a água nunca mais destruiria a vida na terra. A arca foi um navio, uma cidade flutuante, mas acima de tudo, foi um testemunho. A salvação sempre é preservada para aqueles que confiam na voz e nas instruções de Deus. Se este vídeo inspirou você a ver a Bíblia com novos olhos, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais análises. Qual outro mistério da Bíblia devemos desvendar? Deixe seu comentário.